RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifan Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos. Estamos chegando com o nosso Dois Toques, véspera de feriado, e ontem o Grêmio, dá para dizer, né, que definiu a sua classificação à semifinal da Libertadores da América, vencendo lá na Argentina o Tucumã por 2-0. Bom, o Internacional, que veio de derrota diante do Chapecoense, já não tinha Cuesta suspenso pelo cartão vermelho e não terá seu companheiro de zaga, o Moledo, uma lesão que tira o zagueiro colorado um mês de jogos do Campeonato Brasileiro. Para tratarmos desses e outros assuntos comigo hoje, o alegre, contente, Adalberto Aquino, né? Grêmio disputando o Campeonato Argentino aí, né? André Flores, o colorado André Flores, para saber, o Internacional aí que vinha tão bem, teve esse tropeço diante da Chapecoense, esses problemas todos que surgiram agora. E nosso companheiro da equipe da Esporte da RDC TV, João Batista Filho, JB. Bom, nós vamos aí, você nos acompanha pelos canais 24, 524 da NET, todas as principais cidades do estado do Rio Grande do Sul. Mas vamos para o mundo através das nossas plataformas digitais, ao vivo em todas elas, né? No Twitter, hashtag RDC Dois Toques, também no nosso YouTube, nosso site www.rdctv.com.br e no nosso Facebook. Você tem aí, inclusive, a possibilidade de mandar a sua mensagem. Importante que você diga a cidade de onde você está enviando a sua mensagem e que você vá compartilhando aí, né, com seus amigos, para que mais gente conheça a nossa RDC TV. Afinal de contas, estamos há pouco mais de 2 meses no ar, uma TV gaúcha com produção totalmente local. Então, vá fazendo isso, vá compartilhando aí para que mais pessoas conheçam aí a nossa RDC TV. Importante também para que você mande a sua mensagem, tem a possibilidade do WhatsApp, né? O 998-15-9990, 998-15-9990. Manda a sua crítica, a sua pergunta, faça um programa conosco. Nosso Dois Toques para cima, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 60 anos, nossa força é tradição. E Nacional Gás, energia indispensável. Aqui, é pensar na semifinal já? Só sorrir, né? Hein? É pensar na semifinal? Pensar na semifinal e agora nós vamos poupar na Libertadores e vamos nos dedicar um pouco. Poupar na Libertadores? Que momento! Nós vamos administrar agora o jogo contra o segundo jogo aqui e vamos dar uma focada no Campeonato Brasileiro aí. Tem 3 partidas importantes aí com o Ceará, com o Fluminense e o Bahia, sendo que 2 partidas são em casa. Então, mas o Grêmio jogou bem ontem. Eu acho que fundamentalmente as escolhas do Renato, né? Que eu vejo muitas pessoas criticarem o Renato, e o Renato é um treinador que consegue sempre armar um esquema para jogar com o melhor aproveitamento dos jogadores que ele tem. Então ontem ele trouxe para dentro do campo o Ramiro, colocou o Alisson, que já tinha feito uma boa partida contra o Estudiantes, que foi decisivo e fez uma boa partida contra o Paraná. E recuou um pouco o Luan, jogando por dentro, mais adiantado, e jogou praticamente com 3 volantes, né? Então, a entrada do Leonardo na direita, que de repente o Maicon e o Cícero são jogadores mais lentos, então ele deu um pouco mais de velocidade, tirando o Léo Moura daquela função. Então o treinador foi, a escalação do Renato foi fundamental para a vitória do Grêmio. O Renato que comemora 2 anos à frente como técnico do Grêmio, a gente vai ter uma matéria exatamente falando, fazendo referência a esse período aí, o Renato que deu toda aí fez com que o Grêmio resgatasse, né, esses títulos, já que há 15 anos que o Grêmio não tinha um título relevante. E aí, André, o Internacional que vinha aí numa caminhada em termos de liderança, teve a possibilidade diante da Chapecoense, perdeu essa liderança, um jogo que era para ter pontuado, e agora com diversos problemas, inclusive, né, sobre essa situação que tira um dos seus principais jogadores, o Rodrigo Moledo, dos próximos jogos, 1 mês fora. Vamos acompanhar essa matéria feita hoje lá no Beira-Rio. Deu problema aí? Então tá.
Isso aí, ajustes aí acontecem, vamos lá. E aí, André? Além dos problemas aí que o Internacional... Então tinha uma boa campanha, tem uma boa campanha. Teve um tropeço aí, eu estava comentando com um amigo meu, a Arena Condá é o novo Alfredo Jaconi, né? O Alfredo Jaconi do século XXI. E verde. O Alfredo Jaconi do século XXI, né? Coisas incríveis aconteceram no Alfredo Jaconi. Eu me lembro de um jogo que eu fui lá uma vez que o Gamarra foi expulso. Então, talvez tomou 5-0 lá, Abel como técnico em 2000. Talvez seja, assim, a única expulsão da carreira do Gamarra. O Inter tinha muita dificuldade. Tem uma vez, eu me lembro, no final do Campeonato Gaúcho, saímos ganhando, tomou uma virada. Incrível. Assim, não dava certo, até que nós conseguimos exorcizar já ali em 2008, essa questão do Juventude, a partir de 2005 em diante. E tivemos ainda agora... A Arena Condá é o novo Alfredo Jaconi. Quer que eu te passe aqui os resultados aqui dos jogos aí, desde 2014, Chapecoense, e aí essa foi a goleada de 5-0 em cima do Inter, com o Abel era o técnico. 2015, Chapecoense 1-0. 2016, Chapecoense 1-0 novamente. 2017 não teve, né? O Inter participou da segunda divisão e agora 2-1. Nós perdemos uma vez até com o gol da Podi. Eu acho que lá acontece alguma coisa sobrenatural, mas independente disso, o Inter está a 1 ponto do líder do Campeonato Brasileiro. Não tem nenhuma, assim, vantagem, assim, consistente do São Paulo. Nós podemos buscar tranquilamente, e se não for na próxima rodada, na outra, ainda temos até o Se não for na próxima rodada, na outra, daqui a 4 jogos é o São Paulo. O Inter, não há nenhum problema. Aí tira. E podemos tirar contra o São Paulo, na verdade, o Inter tem que ser líder apenas e tão somente na 38ª rodada. É lá que interessa que o Inter seja líder e até lá nós temos que manter as condições de ser líder do Campeonato Brasileiro. Isso eu acho que estamos construindo. O que me preocupa mais do que a derrota na partida contra a Chapecoense, que não foi boa, obviamente, mas que eventualmente pode acontecer, é essa perda dos nossos zagueiros aí. Isso sim me preocupa, porque o Inter, numericamente, na minha opinião... E tu vai para um clássico contra o Corinthians, né? Mas Corinthians também veio... O Inter, numericamente, tem poucos zagueiros. Tem poucos zagueiros em condições de jogar. Tem a dupla agora, o JB. Klaus na direita e Emerson Santos na esquerda. Mas o Emerson Santos também saiu do treino hoje, teve uma batida com o Dourado, também preocupa, pelo menos pro jogo de domingo, né? O Emerson Santos, então tu vê, nós temos poucos zagueiros. Mas não vai jogar com o Thales, né? Não, mesmo, sim, mas se não tiver outro, vai jogar o Thales. O Inter tem poucos zagueiros e tem jogado poucos zagueiros. Claro, o fato do Cuesta e do Moledo terem uma saúde vigorosa e não terem praticamente dado espaço, o que também é bom, né? Que nos deu segurança, também fez que a gente tivesse experimentado poucos outros zagueiros. O Inter precisa ter um número pouco pequeno de zagueiros. Isso me preocupa muito mais que a derrota na Arena Condá. Eu acho que o Inter está num bom caminho. Eu disse ontem, André, que o Inter perdeu para ele mesmo esse jogo. Ou seja, o Internacional perdeu para vontade, para a energia da Chapecoense. Mas nessa tua linha, um time que pensa em ser campeão, e o Internacional hoje pensa, e é candidato, não dá para negar isso aí. Ou seja, tu não podia deixar de pontuar como não pontuou nesse jogo com a Chapecoense. Assim, o que me preocupou mais, além de com todas as possibilidades, inclusive um pênalti no O Damião bateu um pênalti ali naquele momento, com o Camilo e com o D'Alessandro em campo, me pareceu estranho, na verdade, até porque o Damião não é batedor de pênalti. Ele tem 2 ou 3 gols na carreira aí de pênalti. Em 2015 ele fez o primeiro gol de pênalti. Não é um batedor, assim, contumaz, assim. Não, peraí, André. Assim, ó. Tu reclamar lá atrás, quando o Paulão bateu o pênalti, aí tu ainda dizer, E foi contra uma Chapecoense, foi contra a primeira rodada no ano que o Inter caiu. O Paulão bateu o pênalti, tá, tudo bem, eu não concordo, acho que tem que fazer, mas ok, tá? Agora, se o teu centroavante for pegar a bola para bater o pênalti, ele é o centroavante, ele é o camisa 9. A profissão da carteira de trabalho dele tá fazer gols. Ele tem que saber fazer gol de pênalti. Não, ele tem que saber. Ponto. A questão é, o Internacional, isso é outra coisa. Não tem que jogar os 11 melhores, tem que jogar o melhor de cada posição. Ele era o melhor batedor de pênalti em campo para bater o pênalti. Não, porque essa é a questão. Tudo bem. O Internacional tem que botar o melhor batedor. Tá, mas e aí? Era o Damião. Mas aí eu te pergunto, o D'Alessandro estava no melhor momento para bater? Se ele é escalado, esse é o Daíra que deveria dizer, então. O Daíra deveria ter dito, olha, o D'Alessandro não estava apto a bater, estava menos apto que o Damião.
Essa é a questão. É que quem eu era acho o que- mais apto para bater? Não é quem está mais confiante, é quem é mais... E isso também demonstra comando. A maneira com que eu vejo, André, é que a reclamação tem que ser do jogador, entende? Não pode querer transferir isso para o jogador. A gente não sabe se o Damião não conversou com o D'Alessandro e o D'Alessandro não se sentiu Não, mas à o que vontade. me passou, Isso aí a gente não passou sabe. isso aí, e aí eu Então- disse ontem, eu acho que esse grande momento nacional se deve muito ao Odair, mas se ele mandou o Damião bater porque sofreu o pênalti para agradar o jogador, eu não posso acreditar. critério. Como o André falou, critério. ou seja, a liderança do D'Alessandro, né? E se errasse, até pela mas eu liderança quero que te tem dizer pelo o seguinte, crédito. eu quero dizer- se Aí o- um jogador que não vem atuando. Se o Damião pegou a bola para bater e chegou pro D'Alessandro, vem cá, tu quer bater, D'Alessandro? Disse, não, vai tu. Bola. Isso a gente não sabe. Isso a gente não sabe. Internacional, não faz isso. Isso a gente D'Alessandro não não faz. Qualquer um Mas, dos 20 mas, clubes da mas o Série A. D'Alessandro estando em campo, normal é o D'Alessandro ir lá pegar a bola para bater. E eu acredito, eu disse ontem que eu estava num E se evento. o D'Alessandro tivesse errado, iam dizer, o D'Alessandro recém tinha entrado no campo, por que botaram ele para Não, bater? assim, não importa. Até porque eu acho que o Camilo Então também a estava na frente da responsabilidade fila. é do jogador que Isso errou. não é um democratismo. Não, porque o adianta batedor transferir oficial pra outro. é o Nico Lopes, que tinha saído. E ficou bem caracterizado isso aí. Eu até comentei isso ontem, eu estava num evento e lá estava o Klemer, né? E foi bem categórico, um jogador que conhece, sabe. O D'Alessandro não quis bater. Porque se ele quisesse bater, ele teria pego a bola e teria batido. Ele não quis bater. Mas ele não quis talvez bater. não tenha se sentido confortável, ele tinha entrado recém. Mas um jogador do nível, pela liderança, pelo que significa o D'Alessandro, esse era o momento para ele. desculpa, Esse era o momento para ele. essa não é uma a minha decisão. teoria, desculpa, André, mas a minha teoria é o seguinte, tá? Tu és um apresentador muito mais experiente do que eu. Só que eu também sou da função. Se eu chegar para apresentar o programa, eu tenho que entregar um produto decente, porque é a minha função. Agora, ok, tu pega o tiozinho que tá passando na esquina, o cara vende picolé e colocar aqui, aí é um erro. O D'Alessandro e o Damião têm a mesma função, fazer jogadas de ataque, fazer gols. Eles têm que entregar um Mas não produto. tem a mesma liderança. Mas não tem a mesma Mas liderança. pênalti não é liderança. Mas não tem. Não, aí é a responsabilidade. Aí tu chamar pra ti a responsabilidade num pênalti, onde o Internacional saiu vencendo, levou uma virada, e tu tendo a possibilidade de sair de lá com um ponto que era importantíssimo, esse um ponto, pelas circunstâncias, tu mantinha na liderança. Não, mas me serve o exemplo do JB aqui e tá correto. Mas antes disso. O Damião deveria bater bem o pênalti, mas só para eu concluir. E Ele podia deveria até bater errar. bem. Poderia também ter errado. A questão é, Como errou no não campeonato. pode os jogadores decidirem ali na hora quem vai bater o pênalti. Nós temos um treinador, um comandante em chefe do nosso time. Ele tem a obrigação de dizer, cara, quem bate, quem apresenta hoje é o. Não, mas o Cadu, treinador quem tem apresenta- muito disso aí. Mas, Essa é a não, questão essa do momento. Quem está esse- psicologicamente melhor para Esse bater. democratismo não existe. Nós temos. Alguém tem que se responsabilizar pelas decisões. A decisão final tem que ser o treinador. Imagina que os jogadores vão chegar no vestiário e vão dizer assim: não, hoje, pensando bem, Mas ele aqui deu não uma está bem devida penteado, vamos botar explicação outro. ontem. Ele deu O uma treinador devida tem que explicação. tem que dizer o seguinte: olha, eu determinei que fosse o Damião. A observação Mas que o antes Cadu disso, fez- Aquino, vamos acompanhar até. Deu problema no nosso VT em relação, né, à ausência do Rodrigo Moledo, o Inter que já não teria o Cuesta suspenso pelo cartão vermelho no jogo contra a Chapecoense para o próximo jogo. E ele que está pendurado, continua pendurado, né? Ele tinha levado o terceiro cartão amarelo, ou seja, com a expulsão, o cartão vermelho, acabou sendo invalidado o terceiro cartão amarelo, mas ele continua na volta pendurado com 2 cartões amarelos. Mas agora também o Rodrigo Moledo está 1 mês afastado por lesão. Boa noite, Cadu. A principal notícia aqui no CT Parque Gigante é Rodrigo Moledo. O zagueiro sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e para por cerca de 1 mês. Ele vai perder os jogos contra Corinthians, Vitória, Sport e São Paulo. Como o Vitor Cuesta foi expulso nesse último jogo contra a Chapecoense, o Inter vai a campo com essa zaga reserva. Jogam Klaus e Emerson Santos. Rodrigo Dourado treinou normalmente hoje, mas no final do treino ele saiu mancando. A assessoria de imprensa do Inter não quis falar sobre isso. Nico Lopes fez trabalhos especiais no vestiário, mas a assessoria de imprensa do Inter, nessa vez, disse que não preocupa para domingo. Odair Hellmann volta a treinar amanhã, pela manhã, onde ele deve decidir o seu time principal. É com vocês, Cadu. Valeu, Pedro. As informações do Pedro lá do Beira-Rio, né? O treinamento que aconteceu hoje à tarde. A observação que tu fez no início, ela é correta. Quer dizer, o Internacional sentiu a falta do Dourado e, além de sentir a falta do Dourado, o Internacional jogou uma partida abaixo do que ele mesmo vinha jogando.
Agora, isso é normal acontecer num campeonato, porque o Campeonato Brasileiro é muito longo. Tu não consegue manter o ritmo em todas as partidas com a mesma intensidade, ainda mais internacional, que é uma equipe que joga muito em função do vigor físico. Então, tu dá uma desestressada, principalmente depois de tu vencer um Grenal, vencer um clássico, assume a liderança do campeonato, tu dá a parte emocional, tu entende? O teu cansaço é muito mais emocional do que físico. Então, é normal, às vezes, acontecer isso. Quer dizer, o que o Internacional precisa é, rapidamente, no jogo seguinte, recuperar e pontuar novamente. Aquilo não tenha dúvida que o Internacional iria perder uma partida, o Internacional não ia chegar sem perder até o final, faltando aí 14, 13 rodadas. Mas, para quem tem como objetivo o título, e aí se diz aquele ditado, né? Tu troca pontos com os grandes e ganha dos pequenos. Esse era um jogo que o Internacional não poderia perder ponto. Perder ponto até para um Corinthians, perder ponto como deixou de ganhar, fazer 3 pontos em cima do Palmeiras também aqui, com o Cruzeiro, que foi grande. Agora, em cima de uma Chapecoense, que em zona de rebaixamento, se tu tá pensando em ser campeão, tu não pode. Foi o que eu disse ontem. O Internacional perdeu para ele mesmo. O Rodrigo Dourado fez e já ficou caracterizado. A importância do Rodrigo Dourado, inclusive na última derrota que tinha sido, foi contra o América Mineiro, onde perdeu pelo mesmo score o placar 2-1. E não jogou o Dourado. E não jogou o Dourado. Lá eu acho que o treinador fez... Errou, ali errou. Agora ele colocou certo. Mas a falta dele é fundamental. Ou seja, ele é aquele... É o volante, aquele que faz o limpador de para-brisa, ele é o volante que joga entre os dois zagueiros. E o Internacional sentiu, mas aí não pode ficar dependente do Dourado também. O Inter passa a ser um time dependente do Dourado. O cartão do Cuesta, o primeiro cartão do Cuesta, se o Dourado está no jogo, o Cuesta não está naquela Porque ele tem que sair na intermediária para tentar uma bola na lateral e chegar atrasado. Se o Dourado está ali, não acontece aquele cartão, porque o Dourado se posiciona bem e sempre faz aquela cobertura. A questão A questão é o jogo agora, passou. Tem que pensar no Corinthians e tem que pontuar. Tem que ir pra frente. Não, mas tu tem que tirar proveito dessa derrota. Não, tu tem que tirar proveito, tem que tirar lição disso, né? Lógico. Tem que tirar outra coisa, o Inter tem que treinar finalizações, né? Ali nos últimos 5, 7 minutos, nós perdemos uma quantidade incrível, assim, o goleiro Jandrei, ele operou uns milagres ali inacreditáveis, né? Mas eu acho que o lance mais emblemático para mim, que assistiu o jogo, assisti 2 partidas consecutivas do Inter, o jogo inteiro, que foi o Grenal e contra a Chapecoense. O lance para mim emblemático foi o Jonathan Alves, ele podia ter matado o jogo. Poderia. Mas o Jonathan Alves é um jogador que até agora não deu uma resposta positiva. Mas aquele lance... Eu não vou querer nem questionar o futebol dele, pode ser uma questão de adaptação ao futebol brasileiro. Quer dizer, o Damião também veio dessa lesão e não conseguiu ainda dar uma resposta positiva ainda. Eu sou um cara supersticioso. Agora, eu entendo por quê, eu já disse, por que tu não pode adiantar o Potker? Por que tu não pode ter um articulador? O Internacional não tem um articulador. Por que esse articulador não pode ser o D'Alessandro? Ok, não utilizava o D'Alessandro no momento que o time ia bem, não tinha por que mexer, tá certo? Tá, mas Cadu, peraí. Mas tu tem 2 centroavantes que não te dão. Porque é a mesma coisa que a situação do Grêmio. Pela uma situação ontem, o Grêmio teve que o Renato colocou o óleo. E o que foi o Grêmio? O Grêmio tinha problema, o Jael, embora fosse o desejado do torcedor, o André nem se fala, não chegou ainda. Mas não poderia jogar nenhum dos dois. Não poderia. Por uma situação. Depois eu tenho uma informação Por uma situação. E a resposta não foi muito melhor? Foi muito boa, porque o treinador utilizou bem o Ramiro. Mas se tivesse os dois, ele não teria colocado o Cadu, olha só, peraí, vamos por partes aqui. Depois eu tenho até uma informação do Michel, volante do Grêmio, interessante, importante, eu diria. É que o Odair nunca é muito forte, mas ele não pensa em adiantar o Potker e botar o D'Alessandro na ponta direita, porque ele não vê o Potker o D'Alessandro como um ponta, e sim como um dos caras do tripé de volante. O D'Alessandro vai entrar ou na do Edenilson ou na do Patrick. E o Patrick vem mal também, né? Por dentro. O Patrick vem mal também. Então, ele não vai jogar como ponta, ele não tem mais fôlego para isso. Fora que ele tem fôlego para 20, 30 minutos no máximo. Tem uma outra questão que aí eu acho que ele tem para 20, 30 minutos, mas JB. Se ele tem condições para ou 30 que seja, mas a qualidade do D'Alessandro, que o jogador melhor tecnicamente que o Internacional é o D'Alessandro. Não tem um articulador. Mas aí o Inter tinha que fazer. Eu não acredito. Eu acho que ele não tem condições mais para 90 minutos. Era o que acontecia com o Douglas. Ou seja, o Renato sempre, até a lesão. Agora ele está voltando. O que o Renato utilizava? Você sabia que ele não tinha condições para 90 minutos. Era sempre já uma regra 3 queimada. Mas ele tinha condições para 60, para 70...
Mas era utilizado pela qualidade do jogador. O Inter tinha que fazer com o D'Alessandro o que o Palmeiras, há, 20 anos atrás, fez com o Evair. Vai adiantando ele para ele ficar mais perto do gol. O D'Alessandro não tem mais explosão para sair lá da ponta. Também. Mas era a situação do Douglas, uma maneira por ele jogar flutuando na frente, exatamente pifando os atacantes. Ele não tem mais condições de ir buscar a bola aqui atrás. Que o Douglas não tinha um arremate que o D'Alessandro tem. Essa é outra questão. Mas eu colocaria o D'Alessandro mais lá na frente. Mais próximo do centroavante, porque o D'Alessandro tem uma vantagem, ele tem um bom arremate de meia distância que o Inter não tem. Mas ele entrou em 5 minutos, 10 minutos, ou seja, ele pifou numa jogada e a outra ele bateu no chute fora da área. Então é por isso que ele tem que jogar ali perto do gol. Se jogar lá atrás, no tripé de volante, a 40 metros da goleira, até ele chegar no gol ele morreu, porque ele vai dar 2 voltas, o cara vai marcar ele, vai tomar uma trombada e não tem mais vigor físico para aguentar 30 trombadas numa partida. Ele tem que sofrer a falta no final do jogo. Depois. Não é que eu queira escalar o D'Alessandro, eu estou dizendo pelas circunstâncias, pela situação. O Internacional tem 2 centroavantes e não estão dando a resposta que precisa. É só ver a maneira que o Internacional ganhou esses jogos e aonde chegou. É um time pragmático. É um time que faz só aquilo e não sai daquilo. Tanto é verdade que enfrentou um time que ficou tocando bola, o Internacional não conseguiu superar. Tudo bem, eu estou dizendo pelas circunstâncias, ou seja, não é uma alternativa tu ter o Pote que era adiantar e ter ele com o jogador. Bom, se enquanto o time estava bem... Cadu, o que eu quero... A gente tem que raciocinar com a realidade. A gente está aqui, quanto é que está o ar-condicionado aqui? Está 17, 18, está uma temperatura agradável. Não está no 15 e não estamos suando. Não está no 15 e não estamos suando. Vamos deixar claro. Já diria o Wesley Safadão. Mas onde é que eu quero chegar? A gente está aqui numa outra realidade. Certa vez eu lembro de uma entrevista do Zagallo, naquela Copa de 98, que todo mundo critica por que botou o Ronaldo Nazário. Aí o Zagallo disse assim, o Ronaldo chega para mim e diz, professor, eu quero jogar. Tu vai tirar o melhor do mundo que está dizendo eu quero jogar, o cara é o melhor do mundo naquele ano. Tu tem que trabalhar com a realidade. A realidade do Odair ele chegou com esse time à liderança do brasileiro. Perfeito. Por que ele ia mudar? Bom, agora, talvez, não está, ele pode começar a repensar, Cadu. Mas isso que eu falei, tu não ia modificar o time se tu vinha numa trajetória de sucesso. Estou dizendo pelas circunstâncias. E aí utilizei o mesmo exemplo do Grêmio. A modificação da equipe não foi feita, a escalação, acho que para sair jogando estava correta. Agora as modificações que ele fez foi durante o jogo, com a saída do Nico. O Nico foi por lesão. Por lesão, mas aí tu aproveita para fazer uma modificação, mudar o esquema, mudar a maneira de jogar. Então essa é a oportunidade que tu tem de fazer. Falando eu tenho uma bola nas costas aqui para ti. Já recebi várias, porque nós falamos de cartão agora. O caso do Cuesta, Cuesta ganhou amarelo e volta pendurado. Ele volta pendurado. Assim, a pergunta que eu te faço é em relação a Libertadores. O Grêmio teve o Maicon ontem com o 3º cartão, está suspenso. Agora, o Ramiro e o Kahneman vão jogar pendurados os 2 jogos das semifinais. Exatamente. Não zera depois dessa fase. Não limpa. Não limpa. Vai assim até o final. Por isso que o Maicon limpou. Não, mas na final limpa. Na semi... Vai até a final. Não, mas eu acho que... Só zera na primeira fase. Não, mas eu acho que pelo regulamento diz que na final zera de novo. Porque eles não querem que ninguém fique fora da final. Então tinha algumas pessoas comentando ontem que depois dessa fase ia zerar de novo. Que nem mais aquela situação que não existe mais, né? Quando tu tem, no caso aí de 2 clubes brasileiros que poderiam se enfrentar, o Grêmio se caísse um dos 2... Pode passar o Cruzeiro, Palmeiras e Grêmio. Não tem mais essa situação também. Deixa eu mandar um abraço pro nosso... O Belezinha, o Feito, o Paulo Brito tá aí caminhando e rasgando esse estado todo aí, tá nos assistindo. Deve ter dado uma trégua aí nas suas andanças e viagens aí, caminhadas pelo Rio Grande. Grande abraço, Paulo Brito. Mas o Rodrigo Dourado, e a gente analisou, comentou aqui que foram 2 jogos sem Rodrigo Dourado, então não foi o mesmo. E 2 derrotas, exatamente, as 2 últimas derrotas, né? E essa derrota contra o América foi pós-Copa do Mundo, JB, né? Foi pós-Copa do Mundo. Eu acho que a primeira ou segunda, né? Depois o Inter vinha quantos jogos sem perder? 9, 10 jogos? O Inter estava 18 jogos sem perder. 18 jogos sem perder? 18 jogos. Ou seja, exatamente na partida que ele não participou, o Internacional voltou a perder. E o problema do Inter é verde. Perdeu pro Palmeiras, pro América. Não, empatou com o Palmeiras. Perdeu lá em São Paulo. As 3 derrotas que o Inter tem, a Palmeiras lá, o América
Não perder no campeonato é muito difícil. Teria que ter um outro Falcão ali para liderar o nosso time, que é impossível. Mas a pergunta que eu ia te fazer, o JB, é que o Dourado continua sendo dúvida, né? Foi o que nos passou ali. A gente viu ali, o Aquino até lembrou, na imagem do treinamento feita pelo nosso cinegrafista, pelo Paulão e pelo Pedro Oliveira, o Dourado estava mancando no treino. Ele treinou, até que uma hora ele chegou, sentou. Não deu mais. E pediu pra sair. Não dá pra também não dá pra entender. Vai treinar mancando, sentindo? Quer dizer, podendo agravar a lesão. Mas o que acontece é o seguinte... Mas tu tenta no vestiário, né? O setor de preparação... Tu que já foi preparador físico, mas tu mesmo no treinamento. Tu faz um teste que tu não te movimenta, tu entende? Aí tu vai pro campo. E aí o campo que vai te dar o resultado. Então hoje é quarta-feira, hoje o jogo do Internacional é domingo. Então hoje o dia era de botar ele no campo e testar. Então amanhã nós vamos saber como ele vai reagir depois do treinamento de hoje. Caso Pneus, 50 anos de qualidade, lá que você faz a revisão do seu carro, os pneus não estão legal, então aproveite também as promoções que você sempre tem lá na Casa dos Pneus. Avenida Ceará 1055, lá que fica a Casa dos Pneus. Então, olha aí, feriado, então nada melhor que depois a gente dar uma revisada no carro aí, vai viajar, enfim, e os pneus não estão legal, então aproveita, passa lá, troca os pneus zerado aí para você viajar tranquilo aí, sem nenhum problema. Nossos 2 toques também para a Marimon Advogados Associados. Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois falando da grande vitória do Grêmio, o Grêmio que já está, né? Já está na semifinal, vai conhecer seu adversário aí, estão jogando nesse momento. Terminou o jogo, terminou 0-0. Um grande jogo, a gente acompanhava até uma correria danada aí entre Independiente e River Plate. Já voltamos. (21h30), estamos de volta com o nosso 2 toques desta quarta-feira, véspera de feriado, hoje com o Adalberto Aquino, André Flores e JB João Batista Filho. Os nossos meios de comunicação, você nos acompanha aí pelos canais 24, 524 da NET, para todo o estado do Rio Grande do Sul, as principais cidades do estado, mas vamos para o mundo através das nossas plataformas digitais ao vivo em todas elas, no Twitter, hashtag RDC 2 Toques, no nosso YouTube, no site www.rdctv.com.br, no Facebook, RDC TV Digital, que você aí manda a sua mensagem e ela fica passando no rodapé do seu televisor. Importante que você mande a cidade de onde você está enviando a mensagem e também vá compartilhando aí com seus amigos para que mais pessoas conheçam aí a nossa RDC TV, uma emissora que estamos há pouco mais de 2 meses no ar. E não esquecer do nosso WhatsApp, o JB, o 998 15 9990, 998 15 9990. Nossos 2 toques para Tubolândia, componentes eletrônicos, centenas de ofertas, tudo na linha de componentes eletrônicos que você tem na Tubolândia, mas lá você encontra também, ou seja, lâmpadas LEDs, conversor digital, controle remoto, suporte para televisão, tudo pelo site. Pessoal do interior aí tem o site, pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além do site, tem na loja Alberto Bins 533, onde fica a Tubolândia. Também para a Baidob. Na Baidob é tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carros, mas também tem lá automatização de portões, câmeras de segurança, home theaters, casa inteligente, também pelo site. Pessoal aqui de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, 2 endereços. Na Benjamin Constant 1315, quase esquina com a São Pedro, um showroom espetacular, com atendimento VIP lá do Mauro e do Rogério, e na Avenida Ipiranga 5800, dentro do posto BR, com atendimento do Pedro. E também para a Multissom. Bom, na Multissom você tem uma loja em qualquer cidade, estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, sempre uma loja bem pertinho de vocês, com as promoções da Multissom que você pode pagar em 15 vezes no crédito fácil da Multissom, JB. Para não deixar passar a informação, essa com a ajuda do Paulinho Pires, que é um monstro. É um monstro mesmo. O Paulinho é um monstro. Negócio incrível. Tu liga para ele, ô Paulinho, tem os números de 1972, pera aqui, vai lá no pendrive dele, ele tem tudo, é um negócio incrível, tá? Ele tem, para quem não sabe, o regulamento da Comebol impresso em casa, um negócio incrível. Se não tá não, disse que não, tá aqui, me mandou o print aqui, ó. A partir da fase de oitavas de final se zera e segue assim até o final, não zera mais, tá aqui aí o print do regulamento, do artigo 171. Da Comebol. É 171 o artigo. Não zera mais, tá? Então o Ramiro tá pendurado. Grande Paulinho. E o Kahneman também. Grande Paulinho. Vem cá, o Renato tá comemorando 2 anos, hein?
e existe já conversações para ele ficar mais um ano no Grêmio. Será mesmo? Ele disse em tom de brincadeira pro presidente, comigo, presidente, em 5 minutos a gente acerta. Aí o presidente disse, então tá, então vamos acertar. Eu acho que isso aí vai Não muito. é o momento. Isso aí vai muito de. Agora faltam 4. Isso aí vai muito de como aconteceu o final do ano em termos de título ou não. Né? Não sei, Renato também já há 2 anos, não vou dizer, o Renato nunca, né? Vai acabar o prazo de validade. Se ele sair agora, ele vai voltar. Essa é a 3ª vez, né? Terceira vez. Mas vamos ver, os 2 anos aí, o Renato à frente como técnico do Grêmio. Há exatos 2 anos, no dia 19 de setembro de 2016, Renato Portaluppi desembarcava em Porto Alegre para novamente ser treinador do Grêmio. De lá para cá, foram 144 jogos, 76 vitórias, 37 empates, 31 derrotas e 61,34% de aproveitamento. Neste período, Renato conquistou a Copa do Brasil, a Libertadores, a Recopa e o Gauchão. Muita coisa. Se você conquistar um título em 18 meses, 17 meses, já é uma grande coisa. Esse grupo é um grupo vencedor, porque a cada 3, 4 meses tem entrado na história do clube, e é isso que eu sempre coloco na cabeça deles. Vocês precisam fazer história. Tanto que até a estátua ganhará este ano. Exatamente 3 vezes antes do Mundial. A história só faz quem é campeão. Eu até pensava em ser treinador, não sabia que ia dar tão certo. Você jogava pra caralho, cara, sabia? Esse é o Renato, né? Esse é o Renato, né? É o que eu digo. O Renato é uma instituição dentro de uma instituição. E é o grande ídolo, foi como jogador, né? Que deu a Libertadores, o Mundial Interclubes. E agora resgatou aí, depois de 15 anos sem um título relevante, todas essas conquistas que o Renato deu. Ele é o maior técnico da história do Grêmio? E se eu passei essa pergunta por aqui, né? É um dos. Está se seria o- credenciando para. Seria o Felipão, né? Em termos de conquista de títulos. Tem o Espinosa, que ganhou um Mundial e uma Libertadores, né? Mas a sequência de títulos que teve o Felipão na era de 95, 96 ali, 94, 95, 96, tem mais títulos que o Renato. O Renato hoje já é o 5º maior treinador em termos de números de jogos da história do Grêmio. Então é um treinador que está se credenciando para ser um dos maiores treinadores da história do clube, né? É que o Ele Renato... tem muito tempo ainda pela frente como treinador. É que o Filipão teve a sua última passagem, foi aquela pós-Copa do Mundo no Brasil, e o Filipão depois acabou não indo bem, mesmo no Grêmio, e depois ficou marcado pelo 7-1, aquele da Alemanha, mas também é marcado pela conquista do Mundial, né? E o Renato, mas o Renato eu acho que é diferente a situação dele, embora as conquistas do Felipão... Mas o Felipão ganhou uma Copa O Renato do Brasil. eu não diria, o Felipão eu não vejo mais voltar ao Grêmio. O Renato vai voltar ainda mais 2, 3, 4, 5 não vezes. sei, Cadu. Tu acha que não? Sabe por quê, Cadu? Olha só. Primeiro, Enquanto o Renato for vivo, o Grêmio vai... O Renato... Sempre vai ter a possibilidade do Renato Peraí, voltar. mas o Renato, pelo que eu sei, o Renato pensa, não é uma informação concreta, fechada, mas leitura de sentimento. Ele vai treinar até seus 60 anos ali. Isso não ele vai disse, passar. Isso ele disse, Não, então ele mas vai ter... mas isso é muito Mais 5 relativo, anos de tu dizendo. treinador. Ele fez 55, mais. né? 54, 55, né? Tá. 55. Aí Até o que porque acontece? ele quer viver, ele diz que O ele ano quer que viver. vem, tá? Também não é uma informação fechada, mas pode Flamengo, acontecer. Flamengo, Vai pro Flamengo. 1, 2, 3 temporadas no Flamengo. Daqui a pouco pega um projeto de Copa e treina a seleção numa Copa e deu. Bom, aí ele- vai curtir o Leblon. O objetivo Ipanema dele também, é chegar à seleção brasileira, isso já deixou bem claro. Né? Assim, o Renato nessa última passagem... Não, até para ser correto, ele completou 56 anos, então ele teria mais 4 no projeto de vida dele. O que eu não acredito, O Renato nessa última passagem no Grêmio encontrou assim uma atmosfera, um clima
uma condição de trabalho, talvez, que propiciou que ele tenha tido excelentes resultados e está inscrito aí na história como um dos maiores técnicos do Grêmio, provavelmente. Mas também, até essa última passagem, o Renato era um técnico absolutamente medíocre. Mas só um pouquinho. Não. Medíocre. Renato, Medíocre não. Renato eu entendo o que o André quer fez dizer. aquele papelão com o Fluminense. Eu entendo o que o André quer dizer. Que era a melhor campanha que ele tinha conquistado ali. Conquistou uma Copa do Brasil. Mas botou o Grêmio numa Libertadores. No momento que a Copa do Brasil era muito diferente do que ela é hoje e que a competitividade estava muito alterada. Medíocre é sinônimo de mediano. E as campanhas do Renato. Eu entendo o que o André quis dizer. Quem não lembra de 2011, quando o Renato foi lá no Beira-Rio, ganhou o Grenal 3-2, deu entrevista homenageando a mãe dele, pelo título gaúcho, e depois perdeu o Grenal em casa. Se nós tivéssemos um pouquinho mais de história... Só que a situação é diferente. O Renato se assumiu como profissional e como técnico. Até então, ele era caracterizado como animador de torcida. Independente disso... Hoje, ele assumiu. Independente disso, ele chegou em 2010 no Grêmio, o Grêmio estava próximo da zona de rebaixamento. E o Grêmio classificou para a Libertadores. No ano de 2013, ele chegou no Grêmio, o Grêmio estava lá no meio da tabela, o Grêmio foi vice-campeão brasileiro, jogando com 3 zagueiros, com 3 volantes, por uma bola, foi vice-campeão brasileiro. Então, ele no Grêmio, quer dizer, talvez ele tenha sido um mau treinador, mas ele também pegou o Fluminense e chegou numa final de Libertadores. Fraquejava nos momentos então o que acontece num treinador, o que acontece de um treinador, o que dá moral pro treinador e que tu passa a ter um outro procedimento em termos de análise do treinador é a conquista dos títulos. Não só isso. Agora, um treinador que chegou numa final de Libertadores, que nem ele chegou com o Fluminense, não pode dizer que é um mau treinador, foi vice-campeão num 4 do ano. Não digo mal, mas no meu conceito... O Diego Aguirre é medíocre. Porque ele fraqueja no momento decisivos. Nas decisões... O Roger é medíocre. Também. Ele fraqueja no momento decisivo. Eu não concordo. Vou te falar uma coisa. O Abel, até conquistar com o Inter a Libertadores e o Mundial em 2006, ele fraquejava, tinha um estigma do vice. Fraquejava nos momentos mais decisivos. Mas o Renato é a mesma coisa. Mas vamos ver sobre a vitória de ontem, que encaminhou, definiu o Grêmio na semifinal da Libertadores da América, e exatamente o que o Renato falou em relação a essa vitória. Sem dúvida, né? É um cara que nos ensina muito ali no dia a dia, né? Pede para que a gente possa ter calma ali naquele último terço do campo, e nós tentamos da melhor maneira possível escutar o que ele passa para nós, né? Então a gente fica feliz de ter um treinador assim, a gente vai aprendendo junto com ele e tenta colocar em prática dentro de campo. E olha que tem gente que fala que eu não estudo futebol, né? Apesar que eu sou pago para isso. Mas nós estudamos bem a maneira que o Tucumã jogava, tanto é que eles estão aqui, não é à toa, há 6 meses, se eu não me engano, sem perder aqui dentro de casa. Então nós sabemos que o adversário ia nos dar trabalho, mas nós procuramos trabalhar em cima daquilo que nós poderíamos tirar vantagem, e foi exatamente nessa bola em diagonal em cima do Cícero, para a entrada do Everton e do Alisson, e a virada de bola rápida, no sentido contrário sempre, que nós íamos pegar bastante espaço. Tá aí, agora, o Renato é um figuraço, né? O que é a entrevista do Renato depois de uma vitória, de 2-0, definindo aí a passagem do Grêmio para a semifinal da Libertadores da América. Agora, se o resultado fosse outro, o Renato ia puxar para ele, dizer isso, dizer aquilo, como foi no Grenal, como foi nos outros jogos, né? É um figuraço, né? Ele sabe distorcer as coisas, encaminhar bem e distorcer. Ele tira muitas vezes o foco. E chama para ele. Chama para ele, libera os jogadores. Agora o André Flores falou aqui uma coisa que é muito importante a gente observar. A estrutura do clube. Entende? O momento que o Renato chegou no Grêmio, o Grêmio estava com uma nova direção, o clube se reorganizando, entende? Já pegou um trabalho que começou pelo Felipão na montagem da equipe, que foi um bom trabalho, e depois pegou com o Roger, que fez um bom trabalho de campo. Ele deu sequência a esse trabalho, a direção deu sequência a seu trabalho, e o Grêmio se estruturou como clube. Financeiramente está muito bem, está bem estruturado, e os títulos vieram. E muitas vezes a recuperação financeira se dá em função da valorização dos jogadores
em função dos títulos. Tanto é verdade que o presidente Romildo já falou em relação a isso, a permanência do Renato, a gente fez referência, que é, como é que ele disse? É só o Renato querer, assina aqui e tal. Assina. Mas também o outro assunto importantíssimo, né, que tu como conselheiro, é a possibilidade que o presidente Romildo encaminha aí em relação a adquirir a gestão. Ele deu uma entrevista hoje, o presidente disse que a meta para o ano de 2019, que é o último ano de mandato dele, seria resolver os problemas do entorno da Arena e o Grêmio comprar a gestão da Arena. E a renovação do contrato do Renato. Quer dizer, se o presidente está falando em renovação, pelo menos está demonstrando que o clube tem interesse. A renovação do contrato, né, a gestão, ainda o presidente viabilizando essa possibilidade aí, embora ela seja ainda extremamente difícil e complicada, mas o presidente Romildo é um homem que pode dizer que botou o Grêmio nos trilhos em relação e até as conquistas, mas a questão administrativa também. Mas o Renato só vai se definir se ele quiser. Se ele quiser, ele fica, se ele não quiser, ele não fica. Eu acho que o Renato... Mas, em primeiro lugar, o clube tem que querer, o clube quer. Porque tu vê muitas pessoas falando, não tem dúvida, né? Porque a gente já viu comentários de pessoas falando, não, o Renato está na hora de sair, não tem nada disso. Nunca é hora do bom sair. Lógico. Mas falar em bom, melhor que bom, excelente, ótimo, maravilhoso, né? Aqui foi a vitória do Grêmio ontem diante do Tucumã. Vamos ver? Em uma noite de Alisson, o Grêmio conquistou uma vitória importante na Argentina. Jogando em casa, os argentinos tentaram pressionar, mas Marcelo Groy fez uma grande defesa. O tricolor respondeu com Alisson. De fora da área, ele parou nas mãos do goleiro Luquete. Na segunda chance que teve, o atacante não perdoou. Jeromel tocou para Cícero, que cabeceou para Alisson abrir o placar e começar a festa tricolor na Argentina. Ainda no primeiro tempo, Alisson puxou um contra-ataque e foi parado com falta por Gervásio Nunes, que pisou nas costas do gremista. O árbitro marcou a falta e apresentou o amarelo para o jogador. Mas depois de consultar o VAR, mudou de decisão e deu vermelho direto. Com um jogador a mais, o tricolor ampliou a vantagem no início do segundo tempo. Alisson, o nome da noite, recebeu de Leonardo Gomes e tocou para Everton marcar 2-0 para o Grêmio. A resposta argentina veio em falta cobrada de longe por Pulga, que parou em Groy. E com a Costa, que cabeceou para fora. O tricolor ainda teve a chance de marcar o terceiro com o Everton. E o placar ficou assim: Atlético Tucumã 0, Grêmio 2. Com o resultado, o tricolor pode até perder por 1 gol de diferença na Arena, que ainda garante a vaga na semifinal da Libertadores. Agora, se falar do jogo... Renato é especialista em ganhar o primeiro jogo fora. Quer dizer, a exceção foi o Estudiantes. Mas nas outras conquistas, sempre que ele joga fora, aqui ele ganha e administra em casa. O VAR tem, pro Grêmio, tem sido extraordinário, né? Só tem vantagem. Nos dois jogos da Recopa... Refaz a tua frase, com todo respeito. Para a justiça no futebol tem sido essencial. Porque perfeito. Não é o Grêmio que está sendo ajudado, é a justiça. Não falei em ajuda, não. Eu sei, eu entendi. Falei em ajuda. Mas é que tem funcionado de maneira correta. Agora tu tá vendo corneta de colorados, infelizmente, dizendo assim, o Grêmio, se não tivesse o VAR, o VAR foi essencial. O VAR é pra isso. E aí eu vou te dizer... Decidiu a Copa do Mundo, cara. E aí eu vou te dizer como é difícil a vida do árbitro, tá? Porque a prova que o árbitro não é mal intencionado, porque ele viu o lance e foi lá e pá vermelho na hora, tá? O árbitro tava bem posicionado. Ele viu o lance e deu o cartão amarelo. Só que ele deu pela falta, só que ele não tinha entendido a gravidade. Porque, cara, é muito rápido. O lance acontece, a gente que tá ali atrás da goleira, repórter de rádio, agora, né, migrei mais pra TV, mas repórter de rádio, o lance é muito rápido. E às vezes o árbitro não pega. Quando ele precisa da TV, faz a justiça. E ali ele foi categórico, ele nem olhou, ele olhou na primeira, nem pediu pra rever. Foi lá. São muitas coisas que acontecem ao mesmo tempo. Tem o cara com a bola, tem o bandeirinha, tem que olhar muitas coisas, pensar em muitas coisas. É difícil. Que ótimo. O VAR, ele veio só pra melhorar. O VAR é exatamente pra isso. Eu acho que ainda tá faltando no VAR é o desafio. Eu acho que o treinador das equipes deveria poder desafiar aí, trocar por uma substituição, alguma coisa assim, determinar. Porque também, mesmo às vezes, o VAR, lá, a pessoa do VAR pode hesitar ou coisa. Eu não faria desafio. Perfeita a tua análise. Eu penso da mesma maneira. Tem que ter o desafio e no mesmo processo que é
no futebol americano. Se tu tem o desafio e tu poderia ter dois, um por cada tempo. Se tu tem negado, tu perde o outro. Agora, essa escalação do Alisson, eu entendo que o Renato, ou seja, a colocação do Alisson, até o JB apostou, né? Tu apostasse no Alisson. Eu não acreditava que ele colocasse o Alisson até para administrar um resultado. Mas quando ele colocou o Alisson, pô, eu entendi. O Grêmio, de repente, seu objetivo é marcar um gol. Mesmo que perca aí, um empate com um gol, mas marcar um gol. E eu acho que, não sei se ele acreditava tanto numa vitória assim, para escalar o Alisson. Acho que ele escalou exatamente para que marcasse um gol. Mas e foi justamente nessa resposta, Cadu, que ele deu aquela... E ainda dizem que eu não estudo de futebol, sendo que eu sou pago pra isso. Mas tu queria que ele dissesse o quê? Não, tudo bem, mas o que ele quis dizer com aquela resposta? Olha, eu olhei o time dos caras e vi. Lembra que a gente até comentou isso aqui ontem? Não, peraí, se o time dos caras fica na retranca, fica segurando para sonhar com um contra-ataque, o que o Grêmio vai? Bota mais gente para lá. Ontem teve um vídeo motivacional também, né, que o Grêmio colocou antes do início do jogo. Mas é importante, eu acho que é importante a gente entender a cabeça do treinador. Eu ontem estava na dúvida se ele ia colocar o Tassiano ou o Alisson. Mas se tu entender a cabeça do treinador, ele já pediu o Marinho, porque ele esperava que o Marinho fizesse esse trabalho que está fazendo o Alisson pela direita. Para tentar ter uma alternativa de jogar com 2 atacantes, com 3 fechando no meio e com o Luan flutuando ali. Não deu certo com o Marinho, mas o Alisson, como está jogando bem, está compondo bem. Bom, logo após o nosso Dois Toques, na sequência, sempre o nosso jornal da RDC. E a Fabiana está aqui exatamente para nos trazer as manchetes do que teremos no nosso jornal da RDC. Boa noite, Fabiane. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos os participantes aqui do Dois Toques. Pois então, gente, é claro que tem muita informação, tem muita notícia, mas o destaque vai para este feriado de 20 de setembro. Então, nós vamos ver como a Polícia Rodoviária Federal se preparou para a Operação Viagem Segura, que é muito importante, principalmente para quem vai viajar. E você vai conhecer a história dos piquetes do acampamento Farroupilha com os nomes mais curiosos. E é claro, também tem a previsão do tempo para amanhã, este feriado da Revolução Farroupilha. Você aí de casa que pretende passear amanhã, então é muito importante ver também se vai chover ou se vai fazer sol, né? Eu te espero então às 10 horas da noite, porque o Rio Grande se conecta aqui. Tá bom, então não dá para perder, né? Logo após o nosso Dois Toques, o jornal da RDC, com essas e outras e mais informações, e logo depois vem o Cruzando as Conversas, tratando nas nossas eleições agora, 2018, para governo do estado, senador, deputados, presidente, então tudo isso você também tem aqui na nossa RDC TV. Nossos Dois Toques para a Banrisul, aquele banco que lhe proporciona diversos produtos, entre eles o Crédito Simples Banrisul, que é capital de giro facilitado, condições especiais para micro e pequenas empresas, simplesmente para ver você crescer. Aproveite, clique e simplifique. Nossos Dois Toques também para o Grupo Unificado, pensou em escola, pensou em colégio, é com o Grupo Unificado. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida para o último bloco do nosso Dois Toques, mostrando a vitória. Finalmente, o Juventude conseguiu uma vitória aí, nossos clubes envolvidos em Série B do Campeonato Brasileiro, e também dando atenção a algumas das nossas mensagens aqui pelo WhatsApp. Já voltamos. (21h53), estamos voltando com o nosso Dois Toques desta quarta-feira, véspera com Adalberto Aquino, André Flores, JB, João Batista Filho. Os nossos meios de comunicação, os canais 24, 524 da NET, aí para as principais cidades do estado do Rio Grande do Sul, pelas plataformas digitais, ao vivo em todas elas, vamos para o mundo. É importante que vocês já compartilharam aí no Facebook, aí todos nosso Dois Toques para acompanhar e para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Afinal de contas, estamos há pouco mais de 2 meses aí no ar, 2 meses e meio, mais exatamente. Nosso Dois Toques para a Village Serviços Contábeis, é só você acessar o site e se tornar um cliente lá da Village. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, patrocinador oficial Pilar São José, que está na Série C do Campeonato Brasileiro próximo ano. Talvez se encontre com Juventude aí, Brasil de Pelotas estão na Série B, mas estão nessa situação aí de poderem ser rebaixados. Mas o São José subiu, né? Estava na Série D. Esse ano conquistou vaga na Série C para o próximo ano. Nosso Dois Toques também para o melhor público, que é o guia mais completo da cidade de Porto Alegre. Tava nem aluno lá, ficar levantando o dedo, JB, o que é? Porque eu não posso deixar passar, né? Eu prometi, aí tem que falar sobre o Michel. O Michel é o seguinte, tá? E eu já trouxe essa informação aqui, o departamento médico do Grêmio até se defende, dizendo, o
culpa não é minha. O jogador teve uma lesão no joelho ano passado, muscular antes da Copa e agora uma lesão de torção do tornozelo. Se imaginava que fosse mais leve, mas não é. Ele chegou até a afetar um pouquinho dos ligamentos. Nada grave. A gente já sabe que a informação vazou e o Michel foi pro Instagram dizer não sei o quê. Não é grave, mas assim, ele teve uma torção mais séria do que se imaginava, mais 2 semanas no estaleiro. Olha, passou mais ali passou o Daniel Colli. O Daniel Colli é o rei do concreto, né? E ele tem afirmado, sempre falei que vou novamente a Abu Dhabi. Tá no caminho, Daniel. Mas o Juventude venceu com o apagão e tudo. A gente tem aqui, é só o gol, a gente pode ir conversando por cima aqui, porque foi um gol de pênalti do Ju. Aí, ó. Muito bem batido o pênalti. O Tony, Atlético Goianiense, olha aí, ó, pra ensinar, ó, Cadu, olha só. Olha aí, ó. Esse é pênalti defensável, esse não tem como. Olha a Coruja adora. Ó. Esse não tem, bola, pênalti cobrado em cima no alto, não tem, né? Tá aí, mas o... Aí, beleza. Tá, os caras estão comemorando, né, se abraçam, agora volta o jogo. 52 minutos assim. 52 minutos assim, no apagão, aí o Ju volta e segura a vitória pelo menos. Importante a vitória fora. Saiu da zona do rebaixamento. Saiu da zona do rebaixamento, joga a próxima partida em casa. Isso, provisoriamente saiu, né? Vamos lá, ligeirinho, algumas mensagens. Cadu, falecido Mário Sérgio, sempre disse que o Renato me deu o maior título da vida. Um abraço, Velf. Foi aquele título de campeão do mundo. Cadu, boa noite, parabéns ao aniversariante de hoje, o querido... o Lauro Quadros é aniversário hoje. Anete, obrigado, Anete. Então, Laurinho, grande abraço, estará conosco domingo aqui. Vou agora fazer. Vamos lá pro Barranco comemorar, vai ser por conta do Lauro, né? Mais um aqui, um grande abraço. Brits, meu parceiro. Assistindo-nos aqui de São Paulo, o Márcio Celi está nos mandando um abraço aqui, nos assistindo. Um abraço ao Wolfran também, que hoje é aniversariante. Tem mais alguém de aniversário aí? Hein? Tem. Tá morando lá na Bahia, nosso amigo Lico, né? Grande Lico! Jogava muito. Às vezes ele assiste pelas redes sociais. Grande Lico, esse jogava muito. Um dia desse ele dizia, tive que aguentar o Aquino lá. Jogava muito. Bom, falando de aniversário, vamos comemorar no Barranco, né? Saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. Hoje é terça, quarta e quinta, aos domingos, tem as promoções do Barranquinho. Aí você escolhe, qualquer um dos dois, é o Complexo do Barranco, sempre à disposição. Eu vou para lá, qualquer lugar, com o meu Kia da São Moto. Tem 2 endereços, hein? Agora Avenida Ipiranga 8113, que tem Kia e tem Lifan, você escolhe, tá super bem com qualquer uma delas. E na Ceará, 370, nova casa, nova revenda lá do Jefferson Fusternal, lá é só Kia. Agora se é uma balada, não quer saber de blitz, aí ó, véspera de feriado, né? Vai para um cinema, vai para um teatro, quer saber de estacionamento, Teletax. Tá aí o telefone, mas peça pelo aplicativo. Se você não tem, baixe, é Teletax Capital. Segurança, quem lhe leva e quem lhe traz. Se você vai para longe, vai voar alto, você vai de Tritaxi Aéreo. Obrigado, Aquino, obrigado, André. JB, curta aí, nós estaremos aqui amanhã, feriado, jornalismo não tem isso, né? Ao vivo aqui com o nosso Dois Toques. Na sequência vem o nosso jornal da RDC e logo depois o Cruzando as Conversas com o senador Paulo Paim. Já que estamos fazendo as entrevistas individuais, teremos na próxima segunda-feira o grande debate aí aos candidatos do governo do estado. Fizemos entrevistas com todos os candidatos individuais a candidatos ao governo do estado, agora com o senador, e hoje será a vez do senador Paulo Paim. Continua aqui com a gente. Nós voltamos amanhã. Até lá. Tchau, tchau. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.